Boa noite e shalom a todos. Você está no canal Rodrigo Dias Silva, servo de Adonai, e é um prazer estar conversando com você e podendo transmitir esta mensagem a você nesta noite. Louvado seja o Eterno, que nos dá as bênçãos e que nos dá da sua graça constante em nossas vidas. Que o Eterno possa estar te abençoando, que o Eterno possa estar abençoando sua família. Aqui estamos mais uma vez reunidos para mais um ensinamento da palavra do nosso querido e eterno Criador. Eu estou nos últimos dias falando sobre um assunto muito importante. O que o Eterno nos entregou lá no Monte Sinai? É isso, né? Que eu estou falando. Hoje é a terceira parte dessa mensagem. O que Deus realmente ensinou no Sinai? Um estilo de vida ou uma religião? Deus criou as religiões, Deus entregou uma religião para o homem seguir, Deus criou as religiões. As pessoas dizem que cada um tem sua religião e toda religião é boa. Mas se toda religião é boa, por que o mundo está uma bagunça conforme está? E por que as religiões discriminam, muitas das vezes, quem não faz parte da sua própria crença? Exemplo, um judeu ortodoxo, ele discrimina todos os demais que não faz parte do seu círculo. Um muçulmano discrimina a ponto, às vezes, de perseguir e matar quem não é da sua própria religiosidade. Os cristãos, da mesma forma, eu fui cristão durante muitos anos, né? Os católicos não são simpáticos com os protestantes. Os protestantes não são simpáticos com os católicos. Até mesmo entre as denominações evangélicas, você só tem valor quando você está dentro de alguma delas. Se você sai de alguma delas para ir para outra, aquele grupo já te discrimina. Então, se toda religião é boa, por que essas coisas acontecem? Por que da desigualdade e por que o mundo está como está? Nós sabemos que Deus não entregou, amados, né? Religião. Deus deixou um estilo de vida. Espiritualidade é uma coisa. Espiritualidade está ligada a seguir um estilo de vida através do qual eu mantenho comunhão com o Criador. Eu conecto com o Criador através deste estilo de vida que o próprio Deus entregou lá no Sinai. E através da conexão com Deus, através do Espírito, a espiritualidade me garante uma comunhão com o Criador, eu na qualidade de criatura. Então, são duas coisas diferentes. Religiosidade é uma coisa, espiritualidade é outra. Então, hoje, nós vamos estar aqui encerrando, né, este assunto e eu vou estar falando um pouco sobre este tema, né? Mostrando o que Deus ele realmente entregou lá no Sinai. Né? No Sinai, o Eterno entregou não uma religiosidade, ele entregou espiritualidade. Ele entregou um estilo de vida, ele entregou uma forma de viver, né? Ali, para que todos vivessem por intermédio desse estilo de vida. Então, vou fazer uma breve recapitulação do que eu falei nas últimas duas lives sobre este tema, para poder começar a desenvolver o assunto de hoje. Foi falado, né, aqui que Deus ele entregou um estilo de vida, né, e não
uma religião lá no Sinai. Foi falado que Deus estabeleceu ali, desceu no Monte Sinai para estabelecer uma aliança com o povo de Israel em primeiro lugar, a fim de que, através desta aliança dele com Israel, todas as nações da terra fossem beneficiadas. E foi falado, né, que no Sinai, Deus desce ali no Sinai, e ele fala em 70 línguas diferentes, porque naquela época existia 70 nações na terra. Então, Deus estava entregando para Israel um código de leis de conduta civil, moral e religiosa, vamos dizer assim, né? Para que Israel vivesse através disso. E todas as nações presentes naquele momento escutou esta aliança, escutou a voz do Eterno, quando o Eterno entrega a Torá para Moisés e Israel ali no Sinai. Então, ali foi feita uma brit, ou seja, uma aliança com o povo de Israel, né? E não entregue um sistema religioso. Bom, foi falado também que Deus entregou a Torá. O que é a Torá? As pessoas assustam quando vê alguém, um judeu, falar sobre Torá. Torá, todo cristão tem. Sabe o que é a Torá? A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Levítico, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, não se assuste quando um judeu fala da Torá. Porque a Torá, ela está na Bíblia cristã. Ela está na Bíblia sagrada. Você tem a Torá, se você tem a Bíblia na sua casa, você tem a Torá na sua casa. Então, ali Deus entregou a Torá. Deus entregou estes 5 primeiros livros, esses 5 primeiros livros da Bíblia, que chamamos de a Torá. O que significa Torá? O cristão chama de a lei de Moisés. Mas o judeu, ele chama de a Torá, por quê? Torá significa instrução e ensino de Deus, através do qual ele quis que Israel vivesse. E não apenas Israel, mas todo aquele que viesse a crer e se unir a Deus através da aliança com Israel, ele então teria que obedecer, teria que seguir as regras da Torá. Ali estavam as instruções de Deus para o homem, o ser humano, viver de acordo com aquelas instruções. Então, foi entregue a Torá, uma instrução de vida dinâmica para o povo, né? Israel foi escolhido por Deus, foi falado isso aqui também, para ser luz das nações. Or Hagoim, luz das nações. Israel é a nação modelo. Israel é a nação representante do Eterno na terra. É o povo que Deus escolheu, através do qual ele se revelaria a toda a humanidade. Então, Israel foi escolhido como modelo universal. Se hoje nós conhecemos o Deus de Israel, devemos dar graças a este povo através do qual o Eterno se revelou. É através da nação de Israel, do povo de Israel, que eu e você sabem quem é Yahuwah, Adonai, El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, porque foi ele que se revelou ao povo da aliança, ao povo de Israel. Ele se revela a Abraão antes de existir um povo, porque através de Abraão viria o povo. Abraão foi o personagem que Deus escolheu e Deus se revela a ele. Em Gênesis 12, né, está o início dessa revelação e diz: farei de ti uma grande nação. Nasce um filho chamado Ismael das entranhas de Abraão com Agar. E Deus fala: não é este o filho da promessa. Embora nações nascerá de Ismael, mas
de ti e Sara virá aquele que é o filho da promessa. Então, tempos depois, nasce Isaque. Isaque é o pai dos israelitas, que mais tarde ganha o nome, né, de Jacó. Né? Tem um filho que ganha o nome de Jacó. Então, Abraão, o pai, Isaque, o filho, e o filho de Isaque é Jacó. Então, meus irmãos, Abraão, Isaque e Jacó, os patriarcas, deles vem o povo da aliança, né? De Jacó vem 12 filhos, um deles é Yosef, que vai para o Egito. No Egito, eles se proliferam e tornam-se uma nação, realmente. 12 homens, né, que eram os 12 filhos de Jacó, eles traem um dos seus irmãos e o vendem para o Egito. Yosef. Yosef vai para o Egito. E ali, Deus faz um grande mover. Eles veem uma fome na terra, eles são obrigados a comprar mantimentos, alimentos, no único lugar de provisão da época, que era o Egito, segundo o poder de Deus. Então vai toda a casa de Jacó para o Egito e ali se torna uma grande nação. Deus vê a aflição daquele povo, que agora sofria na mão de um faraó que não era mais amigo deles, porque o faraó amigo deles da época de Yosef já tinha falecido. 430 anos depois, Deus tira eles de dentro do Egito por intermédio de Moisés. E ali tem um povo que Deus se faz constituir uma nação, e através do qual Deus se revela para toda a terra e nos vem a Bíblia Sagrada, através de Israel, e acima de tudo, a maior bênção para a humanidade de todas, Yeshua HaMashiach, o Messias, descendente de Israel, filho de Israel, um judeu israelita. O Messias, salvador da humanidade. Lógico, daquele que crê, né? Se a pessoa não crê, ele não é salvador de ninguém, né? Ele é salvador daquele que nele crê e obedece os mandamentos dele, que são ensinamentos do Pai. Então, queridos, só uma síntese aqui para você entender. Agora vamos partir para a parte final, né? Deus entrega lá no Sinai um conjunto de ensinamentos que leva o homem a uma vida de santidade. O que é santidade? Chamado em hebraico de kedoshá, é nada mais, nada menos do que separação e consagração ao eterno. Deus quis que aqueles que viessem a viver em intimidade com ele e quisessem viver com ele, por ele e para ele, vivessem em santidade. Então, Deus, através dos ensinamentos que ele entregou a Moisés, ele estava mostrando, olha, se o povo viver desta forma, conforme o modelo que eu estou entregando, cumprindo as exigências, as normas, os preceitos que eu tenho entregado, portanto que Deus diz na sua palavra, sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Aí, então, o povo, em Levítico 19, 2, né, mostra isso. Sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Ele quer santidade, ou kedoshá. Não significa isolamento religioso. Israel não podia se isolar. Israel tinha que demonstrar a sua fé, tinha que exibir a sua fé como modelo para todas as nações da terra. Neste ponto, Israel falhou. E falha até hoje, porque os israelitas, os judeus ortodoxos, né, escondem a fé que Deus entregou para brilhar no mundo inteiro para eles próprios. Ciúme das coisas de Deus. Ciúme das coisas sagradas que Deus quis que eles vivessem, a fim de ser referencial para todas as nações da terra. Parece que é um ciúme que ninguém mais pode ter essa fé. E Deus não quis isso. Deus quis que a fé dada a Israel fosse passada
para todos os povos da terra, a fim de que pudessem se converter de seus maus caminhos e fazer parte do povo da aliança também. Né? É o chamado prosélito. Né? É o não judeu que se torna um israelita, né? Enxertado na oliveira. E isso Yeshua fez conosco. E faz com todo aquele que nele crê. Ele enxerta o crente, vamos dizer assim, na aliança. E qual aliança? Na aliança com Israel. Né? Não é um outro sistema religioso inventado por um grupo para substituir a verdadeira, primeira e eterna aliança. Né? Porque é isso que o cristianismo fez e faz. O cristianismo estabelece uma outra religião, uma outra regra, um outro código de conduta, desprezando e divorciando o indivíduo da primeira aliança, com dogmas tipo: Jesus quebrou a lei de Moisés, anulou a lei de Moisés, a cruz é o fim da lei de Moisés. Mentira, isso não é verdade. Ele mesmo falou que isso é mentira, que isso não é verdade, em Mateus 5, a partir do versículo 16 e 17, também o versículo 18. É só você ler lá e você vai ver o próprio Yeshua desmentindo essa falácia de que a lei de Moisés é coisa do passado e que ele substitui, o Calvário substitui a primeira aliança. Mentira. Então, não significa isolamento religioso, mas viver de forma distinta no cotidiano. Então, o que Deus entregou no Sinai? Deus entregou um modelo de santidade para viver no cotidiano. Quer viver em santidade plena? Olha para a Torá. Olha para os ensinamentos de Yeshua. Abrace Yeshua como seu Senhor, como seu Salvador, como a Torá viva. E olha para a Torá, porque se você desprezar a Torá, você está desprezando Yeshua. Porque Yeshua é a Torá viva. Obedecer aos ensinamentos de Yeshua implica em obedecer a Torá. Porque eu te pergunto, o que Jesus, né? Eu vou falar Jesus para você entender melhor. Se eu falar Yeshua, você pode achar que eu estou falando de outro personagem, né? Então, o que Jesus ensinava lá naquela época? De onde ele tirava os seus ensinamentos? Meu amado, tudo que Yeshua, Jesus ensinou, ele extraiu da Torá. Não existia Novo Testamento naquela época. Se você pensa que o Novo Testamento, igual os cristãos afirmam, ele substitui a Torá e os ensinos do Tanar, que é os ensinos daquilo que o cristão chama de Antigo Testamento, você está extremamente enganado. Os ensinos da Brit Hadashah, da Aliança Renovada, que você chama de Novo Testamento, complementa, sem anular, a primeira aliança. É como que se você escrevesse uma carta, suponhamos, né, que não estamos mais na era da internet, que estamos naquela época das cartas ainda, comunicação por cartas, para uma namorada sua, para a sua esposa, você que está distante. Aí você escreve lá para a sua namorada, olha, eu te amo e tal, mas fica faltando alguma coisa. Tempos depois você pensa, fala, já tem muito tempo que eu não converso com a minha namorada, ou com a minha noiva, ou com a minha esposa, vou escrever outra carta. Aí você escreve uma outra carta para complementar a primeira que você escreveu. E lá você coloca detalhes de como está seu dia, de como está seu mês, de como está a sua vida, quando é que você vai voltar, você está com saudade e tal. Você coloca coisas, adiciona coisas para complementar aquilo que estava escrito na primeira carta. A Brit Hadashah é simplesmente a segunda carta para
o seu povo, complementa a primeira aliança, reforça o amor demonstrado na primeira aliança, não quebra, não anula, não transgride, não revoga a primeira aliança, queridos. A teologia sistemática cristã, elaborada por Roma nos concílios, faz com que as pessoas creiam nesta mentira. Qual mentira? A mentira de que Jesus veio para quebrar a Torá e desfazer da primeira aliança, implantando um novo modelo de servir a Deus chamado cristianismo. Mentira. Isso não existe. Isso é mentira. Yeshua nunca fez isso. E quem está falando isso não sou eu. Leia Mateus 5 e você vai ver. 17, 18. 16, 17, 18. Você vai ver ele próprio falar e não eu. Então, o que Deus entregou no Sinai? Deus entregou no Sinai um código através do qual o povo pudesse viver em santidade, separação e consagração ao Eterno. Né? Então, isso inclui honestidade nos negócios, pureza nas relações, compaixão com o próximo. Quer viver santidade? Olha que interessante. Este texto, sede santos porque eu, Senhor, sou santo. Sabe em qual lugar ele aparece pela primeira vez? Em Levíticos 11. E sabe o que é que está escrito do começo ao fim de Levíticos 11? Está escrito sobre alimentação. Levíticos 11 é o único capítulo da Bíblia dedicado totalmente a falar sobre o que é comida e o que não é comida. O que é alimento e o que é coisa que as pessoas comem, mas que não é considerada alimento. Levítico é o único capítulo e um capítulo dedicado a mostrar qual tipo de carne eu, você e todos os povos da terra devem ou não devem comer. Nem tudo aquilo que está nas mesas, nos restaurantes, nos pratos, para se comer, é realmente alimento que se deve comer. As pessoas comem, mas Deus fala, não come. Não come. Lá em Levítico está a lista dos animais puros e dos animais impuros. E o mais curioso, deixa eu complementar para você. Sabe o que aparece lá no final do capítulo? De um texto que fala sobre alimentação, que fala sobre comida. Sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Então, alimentação tem tudo a ver com espiritualidade e está intimamente ligada à questão da alimentação. Na Paraxá de ontem, Paraxá Nassó, foi falado sobre isso. Né? Paraxá é um pedacinho da Torá, né? Que nós estudamos todo Shabat, todo sábado. Então, se eu quero ser santo, ter santidade, viver em separação, eu tenho que olhar para o que eu como. Eu não posso comer qualquer coisa, porque a alimentação está intimamente ligada à questão da espiritualidade. Conforme for o que eu comer, a minha santidade, a minha espiritualidade, ou ela vai se elevar, ou ela vai declinar. O que eu como tem o poder de me aproximar do eterno ou de me distanciar do eterno. Te provo isso. Você já leu Daniel capítulo 1? Você já viu que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego não quis comer das comidas porcas, nojentas, impuras, que Nabucodonosor dava para os seus servos ali no palácio? E que eles escolheram, falaram, olha, nos dê apenas frutas e legumes. Durante tantos dias,
Depois você venha e faça um texto conosco e veja se nós estamos mais saudáveis ou não do que os outros. E assim foi feito. O cozinheiro aceitou, não deixou eles comer aquelas comidas, de toda aquela comida, só deu a porção diária com frutas, legumes e coisas que a palavra do Eterno não proíbe. E assim, depois de tantos dias, foram lá averiguar e viram. Achou-se mais sabedoria, mais entendimento, mais elevação espiritual neles do que nos outros jovens. Aprenda esse segredo. Aí você quer trilhar o caminho da santidade, mas quer comer de tudo. Quer comer o torresmo, quer comer a feijoada, quer comer a costelinha de porco, quer comer o peixe de couro, quer comer o que tiver na sua frente, até carne de ET, né? Se abusar. Se pôr no prato, muitas pessoas que se dizem servir a Deus, come. Yeshua nunca comeu uma carne de porco, nunca comeu um camarão, nunca comeu uma lagosta, nunca comeu um peixe de couro. A prova disso está em Atos 10, quando Deus testa Pedro, mostrando para ele um lençol cheio de animais impuros, e Deus fala com Pedro, Pedro, mata e come. Pedro falou assim, de maneira nenhuma, eu nunca, presta atenção que está escrito lá em Atos 10, eu nunca em toda a minha vida comi coisa impura assim. Então Pedro, Yeshua já tinha vindo ao mundo, morrido e ressuscitado. Pedro agora estava desempenhando, junto com os demais apóstolos, seu ministério. E o que ele fala? Eu nunca comi tal coisa. Isso significa que, durante todo o período que ele esteve com Yeshua, nem ele, nem Yeshua, nem os outros apóstolos, discípulos, que eram judeus, comeram coisa dessa natureza. Aprenda isso. Continuando. Os sábios ensinam que a verdadeira santidade é demonstrada nas pequenas ações do dia a dia. Não é apenas sobre grandes atos espirituais. Então é algo do cotidiano, do dia a dia. Mas sobre consistência em viver corretamente de maneira diária. Não quer dizer que quem trilha o caminho da santidade não erra. Erra sim. É lógico que erra. Mas quem trilha o caminho da santidade, apesar de errar, não permanece no erro. Ele faz a sua techuvá diariamente. Te explico o que é techuvá. É um retorno para Deus baseado no arrependimento. Então, techuvá é um retorno para Deus baseado no arrependimento, coisa que nós temos que fazer todo dia. Eu erro, eu falho. Opa, peraí, não é assim que Deus quer. Perdão eterno, perdão, Pai. Me ajuda a ser um homem melhor, um pai melhor, um marido melhor, um empregado melhor, um cidadão melhor, uma pessoa melhor. Eu errei. Não devia ter falado aquilo, não devia ter pensado assim, não devia ter tomado tal atitude. Então eu me converto, eu me convirjo para Deus da maneira correta, abandonando o caminho incorreto. Bom, outra coisa importante que quero que você entenda. Ali no Sinai, né? Deus revela a Torá em pedra. Segundo o Talmud, o Zohar e outras literaturas judaicas, Deus entrega tábuas de esmeralda escrita, né, com o próprio dedo dele, os 10 mandamentos, na mão de Moisés. Então, tábuas de pedra. Mais tarde, Moisés pega pergaminhos, folhas de junco, pápiro ali, e escreve a Torá nelas. Mais tarde, eles criaram os pergaminhos, pele de cabra ou de ovelha bem curtida, aonde servia para se escrever. Agora Deus então envia Yeshua. O que é Yeshua? Yeshua é a Torá viva, a Torá em carne, a plenitude da Torá. Tudo o que é instrução de Deus, que estava na pedra, que estava nos pápiros e pergaminhos, Yeshua foi, Yeshua viveu e Yeshua ensinou. Ele nunca transgrediu
os ensinamentos de Deus entregues no Sinai através da Torá. Ele ensinou o homem, o ser humano, a viver a Torá da forma que Deus agrada. Então, Yeshua é a Torá viva. Ele veio com a missão não de abolir a Torá, ele veio com a missão de planificar a Torá com seu ensinamento, com seu estilo de vida, no qual ele incorporava os ensinamentos do Pai de uma maneira que ninguém, nunca, antes dele e nem depois dele, chegou perto. Então, Yeshua é a plenitude da Torá. E isso, Deus nos trouxe quando ele enviou seu Filho amado ao mundo. Na visão judaico-messiânica, Yeshua não aboliu a Torá. Nós somos judeus messiânicos. Eu não sou um judeu porque nasci em Israel, sou israelita, tenho pai, tenho mãe. Não, israelita, nunca fui em Israel. Não tem ninguém da minha família que é judeu. Sou porque quis ser. Sou porque escolhi e optei por aprender o estilo de vida com base na Bíblia do povo judeu entregue e adotei para a minha vida. Então, sou nessa condição. Messiânico. Por quê? Porque eu acredito que Yeshua é o Messias. Eu acredito que ele é o Sar Shalom, o príncipe da paz. Eu acredito que ele é o único e suficiente Salvador, o mediador entre Deus e o homem. Eu não espero outro Messias. O meu Messias se chama Yeshua HaMashiach. Ele é o Messias, que o cristão chama de Jesus. Mas, então, Yeshua não aboliu a Torá, mas revelou a sua plenitude. O que Yeshua, então, fez em relação à Torá? Ele viveu ela de tal maneira que ele planificou seus ensinamentos. Ele demonstrou que a Torá deve ser vivida não apenas externamente, mas internamente, no coração. O que Yeshua mais quis ensinar, mais ensinou foi isso. A prática interna da Torá. Portanto, que Jeremias 31 fala que Deus fará uma aliança com o povo não escrita em tábuas de pedra e não escrita em pergaminhos, mas agora no coração pelo Espírito. Quando uma pessoa reconhece Yeshua como Salvador, como o Messias, como um judeu, e pratica os mandamentos, os ensinamentos dele, ela está recebendo uma transformação espiritual e as leis de Deus são gravadas agora dentro do seu coração, da tábua do seu coração. E aquela pessoa passa, então, a se preocupar em viver. Ela se ocupa em tentar viver em plena harmonia com os mandamentos, os ensinamentos e a vontade de Deus, expressa na pessoa de Yeshua. Então, mas interiorizada no coração, conforme Jeremias 31, 33, que é um texto muito bonito, extremamente belo, cheio, da unção do Eterno, das bênçãos do Eterno para a vida da pessoa que crê. Então, meu querido, Yeshua é a Torá viva. Yeshua, ele veio para nos mostrar a plenitude da Torá. Eu gostaria de ler, Jeremias e Yeremiyahu, capítulo 31, versículo 33, que é um versículo muito bonito para complementar a minha fala, para vocês entenderem melhor. Diz assim, 31, 33. Pois esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Então, olha que interessante. Depois daqueles dias, diz Adonai, porém minha Torá dentro deles, e as escreverei em seu coração. Serei o Deus deles, e eles serão o meu
povo. Então, foi isso que Deus veio fazer através de Yeshua. Né? Não anular a primeira, mas complementar com isso aqui. Então, queridos, estamos caminhando para a conclusão? Religiosidade versus espiritualidade. Tem diferença. Deus não veio entregar religiosidade. Deus veio a entregar um código de leis, de instruções, né, que tem como finalidade levar o homem a viver uma espiritualidade, que é o quê? É uma relação com ele baseada no espírito, baseada na comunhão, na intimidade. Né? É uma exploração profunda. Religiosidade é frequentemente caracterizada por práticas externas. Coloca isso na sua mente. Religiosidade é algo externo. É algo que está por fora. Você já viu dizer que quem vê cara não vê coração? Então, religiosidade é isso. Você olha para a roupa, você olha para o adereço, você olha para o cabelão, você olha para a Bíblia debaixo do braço, a gravatona. Isso é religiosidade. Isso é coisa externa. Você olha lá para a batina do padre, você olha lá, né, para o adereço religioso de cada religião. A quipá do judeu. Eu uso isso aqui, mas isso aqui não tem nada a ver com espiritualidade. Eu não dependo disso aqui para ter comunhão com o Eterno. Então, a religiosidade está ligada ao externo. Está ligada a rituais repetitivos. Né? É uma aparência de piedade sem transformação interior. Foi por isso que lá no capítulo 29 de Isaías, Deus diz: este povo se achega a mim com palavras e os seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim. Por quê? Porque Israel transformou a Torá em religiosidade. Em determinado momento, o povo se distancia da Torá e passa a praticar ritualmente ensinamentos de Deus de forma mecânica e transforma aquilo em um ritual morto, sem vida. Sem intimidade, sem comunhão. Já a espiritualidade bíblica, o que a Bíblia fala? O que é espiritualidade bíblica? Envolve uma transformação real do coração, começa de dentro para fora. Refletida em ações concretas, corretas do dia a dia de um indivíduo. Então, a religiosidade bíblica, ela é evidenciada por meio da transformação. Por isso é que muitas pessoas, ao se converter de verdade a Deus, elas param, rompem com os vícios. Ela era corrupta, não é corrupta mais. Ela lá roubava, não rouba mais. Ela mentia, não mente mais. Ela enganava, cometia crimes, agora não comete mais. Não porque alguém está impedindo, forçando, mas porque ela agora está dedicando a vida dela a Deus. A pessoa recebe transformação. Você olha para um indivíduo e fala, não, mas não pode. Você olha para a mulher, que era às vezes prostituta, fazia coisas erradas, ela tem um encontro com Deus, ela deixa a sua vida errada. Quantos traficantes, né, não se convertem a Deus? Então, olha bem, transformação. Transformação. A verdadeira espiritualidade, ela provoca transformação. Se não tem transformação, não tem espiritualidade, não tem elo com Deus, não tem ligação com Deus, não tem comunhão com Deus. É estereótipo, é religiosidade. A verdadeira espiritualidade transforma o indivíduo. Então,
O profeta Isaías critica a religiosidade vazia, mostrando que Deus rejeita práticas religiosas desconectadas da justiça. Quem trilha o caminho da espiritualidade trilha o caminho da justiça. É uma pessoa justa, é uma pessoa correta, é uma pessoa que se esforça para ser justa. Ela não compactua, não se alegra com injustiças. Ela trilha o caminho da justiça e não da injustiça, né? Então o profeta critica estas coisas. Os sábios reforçam que Deus deseja o coração antes dos rituais. Eu posso até ter prática litúrgica de algum tipo de ritual. Por exemplo, todos nós, seja judeu ortodoxo, nazareno, messiânico, têm os seus rituais de adoração a Deus. Por exemplo, todo sábado nós temos o Kabbalah Shabbat, o recebimento do Shabbat, onde acendemos as velas, né? Em memorial, Shamor, Vesahor, que significa, está lá em Atos, né? 20, versos 8. Lembrai e guardai, essas duas velas, ela representa esses dois verbos, Shamor, que significa lembrar, Vesahor, que significa guardar. Então, é um ritual no qual acendemos aquela vela, aquelas duas velas, com este objetivo, de lembrar e guardar o Shabat, a guarda do Shabat, do mandamento da guarda do Shabat. Agora eu te pergunto, este ritual tem valor se eu não tiver justiça e não tiver espiritualidade? Se eu não tiver o meu interno transformado e devotado a Deus? Não, não tem valor nenhum. Não tem valor algum se eu não tiver a devoção verdadeira. Então, queridos, os sábios ensinam que o desejo do coração, né, reforça o que Deus deseja, o coração em primeiro lugar, antes do ritual. Se o seu coração está devoto a Deus, pratique sim. Pratique aquilo que te aproxima de Deus, né? Aquilo que é ensinado na liturgia de cada religião, porque senão é em vão, né? É em vão. Espiritualidade verdadeira significa viver alinhado com Deus em todas as áreas da vida, transformando cada dia em um reflexo da vontade divina. Então, espiritualidade é isso, é você receber transformação e luz a fim de ser uma fonte de inspiração e iluminar o mundo em trevas. Conclusão, o Sinai não foi o nascimento de uma religião. Entendam isso. Mas a revelação de um estilo de vida divino. Não foi o início de uma religião. Deus não quis que o povo implantasse uma religião. Deus não entregou uma religião. Deus não é religioso. Ele implantou um código de conduta, um estilo de vida divino para o homem viver de acordo com ele. Deus estava entregando um modelo. Olha, Moisés, você é o mediador desta aliança. Entrega este modelo aqui para o povo viver de acordo com ele. Todas as nações da terra devem ver este modelo. Quem acreditar e quiser me servir, se chegar a mim, eu receberei. Mas tem que entrar nesta aliança. Tem que entrar nesta aliança. Este é o pacto. Então ali Deus está entregando um estilo de vida. Deus estava entregando uma revelação, mostrando um estilo, um modelo para o povo viver de acordo com ele. A verdadeira espiritualidade é viver diariamente de acordo com a vontade de Deus. Presta atenção nisso. Faça essa segunda pergunta para você. Eu vou te perguntar, não responda para mim. Pode responder para você mesmo. Você está vivendo de acordo com a vontade de Deus ou com dogmas religiosos?
Eu me questionei e fiz essa pergunta durante muitos anos na minha vida, quando eu era pastor. Poxa vida, será que eu estou vivendo de acordo com a vontade de Deus? Será que isso tudo aí, dessas religiões, dessa igreja, desse cristianismo que eu sigo, será que isso tudo aí realmente é bíblico e é a vontade de Deus na sua forma plena? Aí eu fui estudar, né, as escrituras dentro da sua originalidade, dentro da fé hebraica, dentro do hebraico original, dentro da Torá, de acordo com o idioma, e comecei a ver que não. Comecei a ver que eu seguia mais a vontade do homem do que a vontade de Deus. Eu cumpria mais dogma humano do homem do que a vontade expressa pelo Eterno na sua palavra. Para começo de conversa, eu entrava em conflito quando eu via ensinamentos na tal famosa escola bíblica dominical, nos cursos de teologia, nos púlpitos da igreja, por pregadores avivalista, pentecostal, de que Deus agora tem um outro povo chamado igreja, que Israel não é mais povo, mentira, isso não é verdade. Entrava em conflito quando eu via alguém falar que Jesus Cristo, o Filho de Deus, quebrou a Torá, aboliu a Torá, desfez da Torá, implantou uma nova religião, que ele criou uma nova religião, que o Novo Testamento substitui o Antigo Testamento, substitui a Torá. Eu entrava em conflito com isso. Porque não pode. Como que o pai cria uma nação, entrega um código de conduta, instruções eternas? Porque lá está escrito que a Torá ela é eterna. Que enquanto existir, leia Jeremias 31, lá no texto que nós acabamos de ler aqui, tem um complemento lá mostrando que se as leis do universo passar, dia, sol, noite, lua, estrela, rio correndo para baixo, enfim, se o ciclo normal de funcionamento do universo falhar um dia, assim também Deus deixará de ter Israel como seu povo e a Torá como eterna. As leis do universo falhar, então falha também, caduca também e é ultrapassada também as leis da Torá. E as leis do universo nunca falharam. Rios sempre continuaram correndo para baixo. Sol sempre continuou nascendo e se pondo. Lua sempre com as suas estações lunares certas. Ciclos lunares corretos. Anos, dias, meses, tudo normal. Leis funcionando da mesma forma em harmonia. Então, falar que Jesus veio, aboliu a Torá, isso é um erro muito grave. Isso é fruto de ideias romanas, filosofias romanas, grego-romanas. E foi isso que o sistema religioso cristão fez. Criou um novo código de conduta baseado na filosofia de gregos e romanos. Porque quem são os pais da igreja? Filósofos, gregos romanos. Os teólogos, pais da igreja, todos eles gregos romanos. Nenhum judeu, nenhum praticante da Torá. Por isso que criaram teses, teorias, transformaram isso na teologia sistemática que reina, impera e rege todas as igrejas, seja ela católica ou evangélica. Você que é evangélico, você que é meu amigo pastor, está me assistindo. É esta a verdade. Se você quiser acreditar, confiar em mim, tudo bem. Se não quiser, não tem problema. Não tem problema, mas esta é uma verdade. Pesquise por ti próprio e veja os ensinamentos da sua teologia cristã entram em conflito com a Torá que Deus entregou no Sinai e com os ensinamentos de Yeshua, o Messias. O Messias israelita, não Jesus Cristo romano. Porque foi exatamente esse Jesus Cristo romano que desvirtuou o Ocidente para um novo estilo de vida e essa nomenclatura que deram a ele. Porque
E Jesus Cristo é uma nomenclatura, é um personagem criado por Roma. É um personagem criado por Roma. Ele tem um nome. O nome verdadeiro deste personagem. Que Roma pegou, despiu e colocou uma outra roupagem nele. É Yeshua, um israelita, filho de judeus, nascido no berço judaico, das tradições judaicas, de acordo com a Torá do Eterno. Foi circuncidado ao 8º dia. Nunca comeu uma comida impura. Foi apresentado no templo. Fez a sua circuncisão, a sua Brit Milá. Fez o seu Bar Midbar, que é a transição da fase da infância para a fase adulta. Viveu entre nós de forma judaica. É um israelita, nunca foi em uma igreja, não criou igreja. Ele sempre foi às sinagogas e sempre foi ao templo, ao Beit HaMikdash. Seus discípulos da mesma forma. Nunca participava das festas. Todas as festas bíblicas lá da Torá, ele praticava, ele participava. Agora, Jesus Cristo romano, ele criou sim uma religião. Esse será o tema das próximas mensagens, né? A diferença entre o Yeshua, praticante de uma espiritualidade, e Jesus Cristo, líder de uma religião, um novo movimento. Então, isso também foi explorado, pode ser explorado, e nós temos muita coisa para falar sobre essa questão. Que o Eterno te abençoe de uma forma grandiosa, que você tenha uma boa semana e que o Eterno te dirija ao caminho da verdade. Shalom e boa noite.